Bom, meu nome é Raquel Peixoto e a minha equipe ficou com o tema de reações orgânicas. A minha equipe é eu, Giovana, Jainara, Lohan, Érica, Gabriele e Gabriela. E eu vou começar falando um pouco sobre a introdução. Bom, as reações orgânicas são reações químicas envolvendo compostos orgânicos. Os tipos básicos de reações químicas da química orgânica, né, são as reações de adição, reações de eliminação, reações de substituição, reações pericíclicas, reações de rearranjo ou transposição e reações redox. Numa síntese orgânica, reações orgânicas são usadas na construção de novas moléculas orgânicas, a produção de muitas substâncias assim pelo homem, por exemplo, drogas, plásticos e etc., depende dessas reações. E as reações mais antigas, as reações orgânicas mais antigas, são as reações de combustão de combustíveis orgânicos e saponificação de gorduras para fazer sabão. Bom, agora eu vou explicar um pouquinho como funciona. Bom, uma reação química consiste na quebra de ligações entre os átomos de uma ou mais moléculas e a formação de novas ligações, criando moléculas diferentes. Normalmente essas reações acontecem porque a energia das moléculas formadas, que são os produtos da reação, é menor do que a das moléculas do reagente. Ou seja, os produtos têm menor energia potencial do que os reagentes. Bom, reação de adição é um processo químico que se dá quando temos uma substância inorgânica acrescentada com uma molécula orgânica. E assim, precisamos de algumas características, que é estrutura aberta contendo ligação ou ligação P1. Estrutura fechada, saturada e estrutura fechada insaturada. É o que precisamos para ter uma reação de adição. E nós temos 4 tipos de reações de adição. Que vai falar Lohan, Érica e tal. E são elas a hidrogenação, halogenação, halogenidretos e hidratação. Os compostos orgânicos que apresentam essas características são os alcenos, alcinos, alcadiernos, ciclanos, aromático e ciclenos. Adição de halogenidreto. Um halogenidreto é um composto onde estão ligados os halogênios e os hidrogênios. Por exemplo, o cloreto de hidrogênio. Essa adição de halogenidreto tem como formação essa aqui que eu vou deixar aqui em cima. E como consequência dessa formação temos o haleto de alquina, por exemplo, um dos compostos que se formam. Adição de água. A adição de água é uma hidratação que ocorre por meio ácido, que é como catalisador e formador do álcool. Nem todas as adições de água formam os álcools normais, habituais. Alguns formam álcools secundários, como por exemplo os alquenos. Eu vou falar sobre adição de halogênidos. Um halogênito é um composto em que um halogênio está ligado ao hidrogênio. Um exemplo dessa reação é o cloreto de hidrogênio. Tem a adição de água. Essa reação de hidratação ocorre em meio ácido como catalisador e a formação de um álcool, com exceção do eteno e outros alcenos, somente originam álcools secundários nessa reação. Bom, eu vou falar sobre as reações de substituição. Então, o que ocorre nessas reações? Como o próprio nome diz, vai ocorrer uma substituição de um átomo ou um grupo de átomos por outro átomo ou também um grupo de átomos. Então, sempre vamos ter uma relação entre compostos, entre essas moléculas mesmo, onde um desses átomos vai ser substituído. E na maioria das vezes o átomo a ser substituído é o hidrogênio. Então, nos hidrocarbonetos, vamos ter a substituição nessas reações. A maioria dos átomos a ser substituído vai ser o hidrogênio.
Então, nessas reações de substituição, temos algumas que são mais famosas, podemos dizer assim, que é a halogenação, a nitração e a sulfonação. Bom, começando pela halogenação. Na halogenação, a gente vai ter essa substituição do átomo, como eu falei, em uma relação entre um hidrocarboneto e também um halogênio, como o próprio nome diz, halogenação, né? Então, vamos ter uma relação com um halogênio, que é o F2, Cl2, Br2, mas os mais usados é o Cl2, que é a cloração, e o Br2, que é a bromação. Então, essa relação vai ocorrer então de um hidrocarboneto e um halogênio, onde um hidrogênio desse hidrocarboneto, por exemplo, a gente coloca um metano, CH4. Então, um hidrogênio desse metano vai ser substituído por esse Cl, do Cl2. Então, vai ter realmente essa substituição. Então, por isso do nome reação de substituição. Então, além da halogenação, a gente vai ter também a nitrogenação, que vai ocorrer essa substituição, como eu falei, mas nessa substituição a gente vai ter uma relação entre alcanos, que são aqueles compostos onde vamos ter apenas o carbono e o hidrogênio. Então, a gente vai ter essa relação do alcano com o ácido nítrico, por isso o nome nitração. Então, o ácido nítrico é HNO3. Então, quando temos essa relação desse alcano, por exemplo, vou usar o mesmo exemplo do metano, CH3 ou CH4, quando a gente faz a substituição de um hidrogênio desse alcano, desse metano, fazer essa substituição, a gente vai ter um nitroalcano. Então, com o exemplo do metano, vamos ter um nitrometano, que fizemos essa substituição desse alcano, que seria o metano, com o ácido nítrico. Então, é isso que vai ocorrer na reação de substituição da nitração. Então, depois da nitração, também temos a sulfonação. Na sulfonação, a gente vai ter a relação entre o alcano, também como ocorreu na nitração, mas esse alcano ele vai fazer uma relação com um ácido sulfúrico, por isso o nome sulfonação. Então, quando eles fizerem essa substituição desse alcano, de um hidrogênio desse alcano com o ácido sulfúrico, a gente vai ter um ácido alcano sulfônico. Então, com o exemplo do metano, como eu falei, se a gente pegar esse metano e substituir por esse ácido sulfúrico, a gente vai ter um ácido metil sulfônico. Então, sempre vai ocorrer essa substituição do hidrogênio. Então, é basicamente isso que ocorre na sulfonação. Bom, eu vou falar sobre a reação orgânica de oxidação. Esse fenômeno se dá quando um composto orgânico é submetido a um agente oxidante, o que é quando a substância sofre um fenômeno chamado de redução, ou seja, que ganha elétrons, sofrendo assim a oxidação, que é a perda de elétrons. E vários compostos podem ser oxidados, mas pouquíssimos podem ser agente oxidante. E alguns agentes oxidantes são o permanganato de potássio, o dicromato de potássio e o ozônio. E se dá por duas divisões, que é a oxidação de alcênios e a oxidação de álcools. A oxidação de alcênios é em ocorrência pelo meio proveniente, pelo meio que se dá ela, pelo meio racional. Podemos falar, dependendo da temperatura, do pH e os reagentes usados. A branda, e ela é subdividida em três: branda, ozonálise e energética. Os alcênios são divididos nessas. E a oxidação branda, ela é o oxigênio é proveniente do permanganato de potássio em um meio neutro ou ligeiramente básico.
diluído e com ar frio. Já a oxidação de a ozonálise, o agente oxidante é o oxigênio, o agente oxidante é o ozônio, que a reação se dá pela presença de água e zinco metálico. Os átomos de oxigênio de ozônio ligados ao carbono, e assim ocorrendo uma dupla ligação de alqueno, produzindo um composto intermediário estável chamado de ozonida ou ozoneto, que esse composto hidroliza e assim dando origem aos aldeídeos ou cetona. O energético. O agente oxidante pode ser proveniente do permanganato de potássio ou de cremato de potássio em um meio ácido e quente. A dupla ligação dos alcenos é quebrada e forma-se o ácido carboxílicos ou cetona. E agora eu vou falar sobre a oxidação de álcools. A oxidação de álcools, o agente mais comum deles são o permanganato de potássio e o de cremato de potássio. E pode ser concentrado em um meio meio ácido e o ar quente. E o produto se dá pelo álcool. O produto obtido se dá pelo álcool. O álcool primário, ou o álcool secundário, ou o álcool terciário. O álcool primário contém hidroxila com carbono primário e pode ocorrer duas oxidações consecutivas, dando assim a origem ao aldeído ou ácido carboxila. O ácido secundário se dá contém o hidroxila e o carbono secundário, e sofrendo a oxidação se dá a acetona. E o terciário é o hidroxila e o carbono terciário. E não sofre oxidação nesse estágio, esse tipo de álcool. E é isto, essa parte do assunto. Bom, hoje eu vou falar sobre reações de eliminação, que é o inverso das reações de adição. Bom, na reação de adição vai funcionar o seguinte: vai ocorrer a quebra bi e a entrada dos grupos. E na eliminação vai ser justamente o contrário. Vai ocorrer a retirada de grupos de átomos e a formação da ligação bi. E na eliminação, como é que vai ocorrer? Como é que vai funcionar? Bom, haverá a retirada de grupos e os grupos vizinhos, átomos que são vizinhos. E como é que é isso? Carbono, chamados de vicinais, são vizinhos. Vai ser retirado então o grupo de átomos de carbonos vizinhos, simplesmente assim, e vai formar a ligação dupla. Qual vai ser o grupo de átomos que vai poder ser retirado na hora da eliminação? Bom, essa é fácil. Pode ser retirado X e X, lembrando que X, cloro, iodo
aqueles halogêneros. Então, pode tirar CL, BR, I. Então, CL, vizinhos, tira os dois, BR, sai os dois, I, vizinhos, sai os dois. E como é que eu vou saber se essa reação vai acontecer? Bom, quando for na presença de zinco. Então vai ter o dialeto de dois aletos vizinhos, e a presença de zinco vai sair os dois. Na reestrutura π, tudo normal. E pode ter também HX, HCl, HBr, HI. E como é que vai tirar o HCl, o HI, o HBr? Bom, como é que eu vou saber que eles vão sair? Presença de álcool. Quando for na presença de álcool, vai retirar esses exemplos. Como eu posso dizer, essa reação ela vem junto de uma base forte. Então, vai ter normalmente KOH mais o álcool. Então, vai sair o HCl, o HBr, o HI. Então, se eu quiser retirar o HO, se eu quiser fazer uma reação de desidratação, se eu quiser tirar uma água da estrutura, como é que vai funcionar? Como é que eu vou fazer? Bom, essa reação estará na presença de ácido sulfúrico, que é um desidratante. Então, normalmente a água vai sair e vai retirar o H e o OH. Bom, eu acho que eu explicando dessa maneira já tenho a ideia que é fácil. Como no exemplo, tirar o BR, CL. Mas tem que lembrar também da regra da adição, da química orgânica, que as coisas funcionam bem antissocialistas. Se é para adicionar, vai adicionar no quem tem mais, vai adicionar no valor que tem mais. Se é para retirar, vai retirar do valor que tem menos.